Faça bico não, que eu prometo que vai ser legal. Prometo. Não tem pra onde correr não, cara. É muito bacana discutir linfomas. Não, isso não é uma piada, isso é sério mesmo. É muito legal, é um tema que na prática, para a gente fazer uma abordagem global, é complexo diante do paciente, existem várias variáveis a serem consideradas e tal, mas que a prova, ela exige outro padrão de conhecimento da gente. Ela não exige minúcias, geralmente, não exige. E se exigir, a gente fica meio perdido, né? Porque existem conhecimentos que são restritos mesmo ao especialista da área. O que a prova quer saber, como acontece na imensa maioria dos conteúdos, são grandes conceitos, a ideia central, como suspeitar, a rotina diagnóstica, as diferenciações entre subtipos, é isso que a prova quer saber. E isso é muito bacana no linfoma. A ideia ela é muito fácil da gente explorar e de entender. Então vai por mim. Vai por mim. É um assunto que eu particularmente gosto bastante de discutir. Eu acho que todo mundo gosta de discutir um pouquinho de linfoma. Basta a gente ser apresentado para ele de uma forma interessante. Eu concordo que a coisa é dramática, né? Às vezes é assim, ó, chega a criancinha lá, gângliozão e tal, meu Deus do céu, pode ser um linfoma. E o linfoma não é uma doença simples, não é. Então, quando a gente vê gânglio aumentado, vem a angústia pela preocupação de poder ser um linfoma. Mas será que é? Na maioria das vezes, cara, não vai ser não. Então, um ponto muito importante é saber quando biopsiar um gânglio. Acho que tem um gânglio normal, pode ser um linfoma, ou pode ser uma infecção e tal, né, profunda, uma micose profunda, tuberculose e tal. Enfim, quando que a gente biopsia? Isso é uma coisa importante nos linfomas. Quando a gente pensa nisso e vai biopsiar, a biópsia tem que ser uma biópsia excisional, tem que arrancar o gânglio fora, tem que olhar a estrutura do gânglio por completo. Não dá para funcionar, fazer uma biópsia fragmentada, não, tem que tirar o gânglio inteiro. Então, quando que a gente vai fazer isso? Considerando que na maioria das vezes o aumento dos gânglios ele é reacional. Na imensa maioria das vezes é isso. Ou às vezes ele aumenta um pouquinho e nem não tem relevância nenhuma, né? Um aumento transitório, nem reação foi alguma coisa, vai voltar ao normal logo depois. Mas quando que a gente pensa nessa possibilidade? Grosso modo, não existe assim um consenso definitivo, mas existem algumas variáveis que a gente sabe que precisam ser consideradas e dependendo de como se apresente, a gente vai tomar a decisão individualmente. É uma decisão individualizada, não tem para onde correr. E aí a gente só precisa conhecer os elementos que a gente põe na balança. Vai pesando e define diante do paciente o que fazer. Então a ideia é assim, ó. Quando que a gente biopsia? Um fator que pode influenciar é o tamanho do gânglio. Se o gânglio for maior que 2 centímetros em adulto, maior que 3 em criança, a gente começa a considerar, entendeu? Na verdade, essa informação é até bom para o contrário, né? Um gânglio menor do que isso, a gente não costuma dar bola, não. Gânglio pequenininho, a gente não dá bola. Um outro aspecto que pode influenciar é a localização. É que é muito comum ter gânglio inguinal, agora é diferente ter gânglio supraclavicular e escaleno. Esses têm um risco maior, uma chance maior de serem patológicos. O mesmo vale para o gânglio que dura muito tempo. Ah, doutor, tá aqui essa bolotona, essa laranja aqui no meu pescoço, já tem 3 meses. Opa! Porque a maioria das vezes, os gânglios reacionais, aqueles que não são doença significativa, em até 30 dias eles se resolvem. Então essa é uma outra variável a ser colocada na balança. É óbvio que ele ficou por muito tempo, é importante, se ele estiver crescendo também, é óbvio, né? A gente vai valorizar. Então o gânglio que já está há um tempinho e está crescendo progressivamente. E quando a gente toca, dá para ter uma ideia também na natureza, né? É que um gânglio endurecido, duro feito pedra, aderido aos planos profundos, que não é móvel, isso tende a fazer a gente considerar a possibilidade de doença que preocupe mais e considerar a biópsia. Tudo bem? Isso aqui só para a gente lembrar os elementos que vão ajudar nessa definição. Tá pensando que isso é bobeira, que é só para prática? Isso cai na prova. Aqui, ó, questão de 2017. Paciente de 5 anos, há 7 dias, apresenta quadro de linfadenomegalia generalizada, hepatomegalia e febre baixa. Tem gânglios, além disso, o fígado está grande e ainda tem febre. Tem sintomas constitucionais, né? Não deve ser um gânglio bobeirinha, aí está no corpo inteiro. Qual dos achados clínicos a seguir não é considerado um sinal de alerta para doença maligna? Olha só, é mais ou menos essa ideia, né? Tem gânglio, quando é que eu vou mexer? Então, ele quer saber o que não é sinal de alerta. O que se a gente encontrar nesse paciente, dá bobeira, deixa para lá e tal. O que vai despistar, vai fazer a gente pensar em outra coisa e dizer assim, deixa para lá que isso não é neoplasia.
Emagrecimento e palidez cutânea e mucosa? Peraí, o cara está perdendo peso? Pode ser? Pode. Palidez porque tem anemia relacionada ao tumor, invadiu o medula e tal? Pode. Isso aqui não faz eu deixar de pensar em tumor maligno. Concorda? Letra B. Linfadenomegalia com sinais inflamatórios. Espera lá, cara. Sinal inflamatório, dor, calor, rubor e tal, fistulizando, sufocar, aí é pouco provável ser neoplasia maligna, né? Torna bem menos essa possibilidade, menos viável. Pode ser uma doença inflamatória, pode ser infecção, menos provável. Deixa guardadinha essa alternativa. Letra C. Linfonodos aderentes aos planos profundos. Fala sério, hein? Letra D. Linfonodos com consistência aumentada, duro feito pedra. Fala sério, acabamos de discutir isso. Só tem a letra B como opção. Se tiver sinais flogísticos, a gente baixa o tônus, espera um pouquinho, pode ser outra doença. Tudo bem? Beleza? Então, a angústia do linfoma surgirá em alguns cenários específicos. Os linfomas, que são neoplasias do tecido linfóide. Cuidado com isso. A gente está falando muito de gânglio, né? Mas linfoma não é tumor de gânglio. Não, não é. Tumor de linfócito T e linfócito B é que define a presença de linfoma. É isso. Onde estão os linfócitos B e linfócitos T? No tecido linfóide. Pode ser em gânglio e pode ser nos tecidos extranodais. Sistema retículo endotelial, fígado, baço, mucosa do intestino, mucosa gástrica, mucosa brônquica, é tudo repleto de linfático, cara, de tecido linfóide, que está lá para nos defender, enfim, dos agentes agressores e tal, aquela conversa toda. Beleza? Então, linfoma é doença do tecido linfóide, basicamente linfócito T e linfócito D. E aproveitando o que está escrito aqui, na imensa maioria das vezes, cara, na imensa maioria das vezes, o linfoma envolve linfócitos B. Prioritariamente linfócitos B. Isso não é difícil de entender. Não é não. Quer ver? Olha para mim aqui. Olha para mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É assim, ó. Para a gente ter um tumor, um fator que pode influenciar é que aquela célula específica tenha sofrido mutação. Tudo bem? Aí surgem os protoncogenes e tal, aquela conversa toda. Quanto mais risco a célula tiver de sofrer mutação, pior. Concorda? Fechou. O risco da célula sofrer mutação tem relação com agentes externos? Tem. Radiação, algumas infecções virais, tem sim. Mas sofre influência também de quantas vezes a célula precisa se dividir. Cara, toda vez que tiver que ter uma mitose, é risco de mutação. Fato. É sim. E aí, quando a gente olha para os linfócitos, o linfócito B e o linfócito T, tem uma diferença dramática entre os dois. É que o linfócito T ele já nasce velho, chato, abusado, sabe? Nasce velho. Ele não sofre muita diferenciação depois que é produzido. Agora, o linfócito B, esse, né, nasce bebezinho e tal, tem que sofrer muitas mutações nesse processo, muitas, até atingir a forma madura, até ficar prontinho para se diferenciar em plasmócito e produzir as imunoglobulinas. Lembra que é a grande função do linfócito B e tal. Como ele sofre muitas divisões celulares, risco maior de ter mutação. Sacou? Beleza. Então, na imensa maioria das vezes, mais de 90% dos casos, os linfomas são neoplasias que envolverão os linfócitos B. Essa é uma mensagem muito importante para um monte de coisa na medicina e para responder algumas questões de prova também. Fechou? Volta para cá então. Beleza. Entendido isso. Legal, estou gostando dessa coisa de linfoma. Para ficar mais legal ainda, matar a perguntinha básica. Quando suspeitar? Quando que a gente vai pensar em linfoma? Ora, a gente já sabe mais ou menos, né? A gente viu logo no comecinho. Gânglio. Infelizmente é assim. Ah, mas não pode envolver outros tecidos? Pode, pode. Mas a gente não olha o estômago do cara, né? Só com endoscopia e tal, mas enfim. É gânglio. Na prática diária é isso que faz a gente começar a pensar em linfoma. Se tiver sinais inflamatórios muito recentes, a gente dá pouca bola. Agora, se o indivíduo tiver um quadro persistente de seminodenomegalia e junto com isso algumas manifestações sistêmicas, olha só. Grosso modo, não existe um sintoma específico de linfoma, mas existem algumas manifestações que podem fazer a gente pensar um pouquinho mais, sabe? Fica meio cabreiro, cara, olha, não sei não, viu? Ainda tem esses sintomas. Lembra quais são? O cara pode ter, por exemplo, febre prolongada. No linfoma existe uma febre típica, que nem sempre acontece, mas é meio que muito frequente, que é chamada febre de Peu-Ebstein. Lembra dela?
É assim, o cara fica 2 semanas com febre, 2 sem. 3 semanas com febre, 3 sem. Lembra disso, né? Essa febre é muito vista nos linfomas. O cara pode ter perda de peso, sudorese noturna, prurido, por liberação de mediadores no turnover da célula, às vezes estimulado pela mudança de temperatura e tal. São manifestações que a gente pode encontrar no paciente com síndrome de adenomegalia que vai abrir a porteira para pensar no linfoma. Beleza? Então todo esse aspecto é interessante em relação ao quadro, é quando pensar, suspeitar muito e tal, tal. Mas e aí, o que a gente faz depois disso? Bem, suspeitou, tem que definir, né? Se esse não é tipo de linfoma, o que a gente faz? Biopsia o gânglio, biopsia excisional, manda para o laboratório. E aí a gente vai ter o resultado. Se é linfoma, que tipo que é, e aí é só consultar lá as recomendações para tratar o paciente. Acabou a aula, né? Acabou. Posso ir embora? Até poderia. Na vida real é meio que assim, né? Mas a prova quer coisas diferentes. A prova quer que a gente olhe para o linfoma e diga assim, cara, sem ter ainda o resultado de exames, que tipo de linfoma é esse? É um linfoma mesmo? Como que é? Ele é desse tipo ou é daquele? É, a prova quer que a gente seja ninja. A prova quer isso. Seja um ninja dos linfomas. E nós seremos ninjas de linfoma. Seremos. Porque dá pra gente suspeitar um pouco mais de um tipo ou de outro tipo de linfoma, sacou? É esse ou é aquele? Dá pra fazer isso. E quando a gente brinca desse negócio de esse ou aquele no linfoma, é disso aqui que a gente tá falando, né? Se o linfoma é Hodgkin ou não Hodgkin. Essa é a classificação básica dos linfomas. Como é que eu sei qual é o tipo histológico? Com o resultado anatomopatológico, beleza. Mas a prova quer ver se a gente é ninja e cobra conhecimentos adicionais de algumas características que fazem a gente saber se é esse ou se é aquele, se é Hodgkin ou não Hodgkin. E aí a gente tem que recorrer à história. História. E a história é assim, o cara tava lá, palitando o dente, né, depois de comer uma feijoada, olhando a paisagem, e aí ele viu uma árvore de romã. Romã, né? Porque para a gente lembrar, a gente criar grandes conceitos, tem que ver coisas estranhas. Árvore de romã, nunca vi na vida uma árvore de romã cheia de romã e tal. Ele falou, nossa, isso parece gânglios. Nem sei se parece. Parecem gânglios. Nossa, e aquele caso que eu vi na enfermaria? Daquele paciente que eu acompanhava no ambulatório? Enfim, ele se lembrou de um caso naquela hora que ele viu que era um caso que tinha uma evolução muito bonitinha, muito certinha, muito ajeitadinha de uma doença que envolvia gânglio. Ele sabia que era um tumor, né? Mas aquela doença era muito catedrática, assim, cartesiana, muito, sei lá, enfim, respeitava muito as regras, sabe? Ele falou, poxa, aquela doença é perfeita. Aquela doença, cara, ela é muito certinha. Agora que eu estou percebendo como que ela evolui de uma forma muito uniforme. E falou, vou dar meu nome nela. Vou botar meu nome nela. E o nome dele era Hodgkin. Ele botou, olha, essa doença vai se chamar doença de Hodgkin. Porque ela é certinha, bonitinha, evolui direitinho, um jeitinho só e tal. Hodgkin é uma doença perfeita, merece meu nome. Sacou? Só que depois, com o tempo, depois daquele dia, né? Dava-lhe da romã, palito no dente e tal. Ele parou e pensou assim, cara, eu tô vendo uns outros casos aqui que são diferentes da minha doença. Eu dei meu nome, o cara tem gânglio, é um tumor, eu dei meu nome de Hodgkin, mas tem uns aqui que são aloprados. É uma doença diferente. Ela não respeita a regra, não merece minha atenção, meus elogios. Não merece levar meu nome. Ele falou assim, tudo que for desse jeito vai ser outra doença. Eu vou chamar de não Hodgkin. Não é meu nome, não pode levar meu nome. É não Hodgkin. Pronto. Assim começou essa história. Não sei se foi assim mesmo, palitando dente, árvore de romã e tal, mas enfim, essa é a ideia, sacou? O cara deu o nome para uma doença perfeitinha, bonitinha, arrumadinha. O filho que todo pai quer ter é a doença de Hodgkin. É isso. Quer ver como é verdade? Ela é tão bonitinha, tão certinha, tão arrumadinha, que cura muitas vezes. Ela cura muito mais que a doença não Hodgkin, por exemplo, mas muito mais. Porque a doença não Hodgkin é aloprada, anárquica, quer bagunçar o coreto, sabe? Então a doença não Hodgkin é diferente. A evolução de acometimento ganglionar também é distinta. A doença de Hodgkin, ela segue um padrão. Ela começa no pescoço, vai para a região supraclavicular, desce para o tórax, entendeu? Ela vai afetando gânglios adjacentes. A não Hodgkin, não. A não Hodgkin é assim, peraí, papai, eu vou pular gânglio, peguei aqui cervical, vou lá para o cotovelo do cara, epitroclear.
Vou lá para o joelho, gânglio poplíteo, sacou? Ela não segue um padrão, ela vai saltando as cadeias ganglionares. É anárquica. Merece ter o mesmo nome? Não merece, não, Hodgkin. Essa mesma ideia faz com que a doença de Hodgkin siga padrão e ela tem uma tendência a ser mais central, pega cadeias mais centrais, cervical, supraclavicular, mediastinal, periaórtico. Ah, não, Hodgkin não. Pega a distância, ó, a distância, cotovelo, joelho, entendeu? Ela não quer pegar as cadeias maiores, mais bonitinhas, ela pega um periférico mesmo. Vai saltando tudo. Até por isso, por essa característica, quem é que pode envolver mais órgãos para valer a distância e tal? Sistema nervoso central, por exemplo, muito mais a doença não Hodgkin. A de Hodgkin não, ela é bonitinha, ela vai passo a passo, sabe? A não Hodgkin é aloprada. Aloprada. A doença de não Hodgkin é tão aloprada e a de Hodgkin é tão certinha, é o filhinho que mamãe quer ter e tal, que se a doença de Hodgkin beber, dói o gânglio. Ela é punida, sabe? Ai, mamãe sempre disse pra eu não beber, e bebe, dói o gânglio. Olha que coisa. Ingere bebida alcoólica, dói o gânglio. E a não Hodgkin, essa é aloprada, cara. Pode beber à vontade. À vontade. Não fica embriagado, no dia seguinte bebe de novo, entendeu? Não dói o gânglio. Essa é uma característica que não é definitiva, mas que tem algum impacto clínico no raciocínio e as provas usam. Olha que coisa. Então, o gânglio que o cara bebeu álcool e doeu, pensar em doença de Hodgkin. Viu que bacana? Viu como essa ideia é legal? Isso é muito valioso na hora de definir algumas questões de prova. Na prática, a gente precisa da biópsia excisional. Na prova, muitas vezes o examinador gosta disso. Tudo bem? Sabendo disso, a gente precisa fazer algumas considerações sobre os linfomas. A maior parte delas a gente vai fazer para o linfoma de Hodgkin, que é o mais adorado pelas provas, e algumas delas servem para o não Hodgkin. Então olha só como é legal, olha só como é bacana entender essa dinâmica dos linfomas, entender a dinâmica do linfoma de Hodgkin. Esse tumor aqui, que é o perfeitinho, bonitinho e tal, ele tem uma incidência bimodal. Ele pode pegar indivíduos jovens, aí tem uma certa pausa, pela quarta, quinta década, e lá no indivíduo com idade mais avançada ele pode afetar novamente. Essa é uma característica desse tipo de linfoma, jovens e idosos. E é interessante observar que existem vários fatores que aumentam o risco do linfoma acontecer. Geralmente são fatores que podem induzir a ocorrência de mutações. Por exemplo, alguns agentes infecciosos. O vírus Epstein-Barr, por exemplo. O vírus Epstein-Barr, ele é apaixonado pelos linfócitos B. Ele infecta o linfócito B. Ele pode facilitar a mutação do linfócito B. Resultado, linfoma. Vírus do HIV também. Tudo bem? Alguns agentes que podem induzir de forma farmacológica diretamente mutação, imunossupressão. Fármaco, né? Pode também aumentar o risco de um indivíduo ter um linfoma. Fatores genéticos, tem história familiar e tal, aumenta o risco? Aumenta o risco. Sacou? Linfócito B já é um problema, porque multiplica muito. Se a gente tiver esses fatores aqui que podem influenciar o surgimento de mutações, pior ainda. Tudo bem? Fique de olho no linfoma, porque é muito importante abrir o olho. As informações são claras. Abra o olho, que nem uma coruja. Cara, não esqueça da coruja, não. A coruja é importantíssima, eu não estou brincando. Ai, bobeira, inventou uma coisa. Não, tem que ficar de olho na coruja mesmo. Tem que ficar de olho no olho da coruja. Muita atenção com o olho da coruja, isso é fundamental. É assim que a gente define a presença do linfoma de Hodgkin. É assim. Com a famosa célula de Reed-Sternberg, ou células em olho de coruja. Está escrito no livro, não foi eu que inventei, não. Está lá escrito. Beleza. Essa célula que dizem que é essa coruja que está meio torta, né? Ela está meio estrábica, meio vesga, assim, com o olho torto e tal. Mas, enfim, parece uma coruja com dois olhões abertões olhando pra gente. Isso fica claro no meio da lâmina e tal, o examinador adora isso daqui. Então fique esperto, cara. Na prova aparece assim, ó. Blá, 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 blé, 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 bli, bli, bli. Blá, 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 blá. Blá, 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 célula de Reed-Sternberg. Qual a resposta certa? Linfoma de Hodgkin. É assim que aparece na prova. Ai, Fabrício, eu não acredito que é assim. Segura essa aí então, ó. Paciente de 29 anos, com quadro clínico de linfonodomegalia cervical há 2 meses, associado a febre vespertina e perda de peso, 5 quilos. Não tem queixas. Ao exame físico, apresentou-se em estado geral bom, anictérica, febril, hidratada, consciente, vigil, hipocorada. Não há lesões na região bucal, o muro vesicular é positivo, sem ruídos adventícios,
o ritmo cardíaco é regular e as bolhas são normofonéticas sem sopros. A pressão está boa, a frequência cardíaca também, sem massa ou visceromegalias e tal. Ela foi submetida a biópsia linfonodo que evidenciou célula de Steinberg. Ah, fala sério, papai. Tem um gânglio, a pessoa está suspeitando linfproliferativa, gânglio tempo prolongado, tem sintomas constitucionais e tal. Biopsiou o Steinberg. Avisei. Blá, 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 Steinberg. Qual a resposta? O que esse cara tem? O que essa paciente tem? Linfoma. Que tipo? Linfoma de Hodgkin. Não tem conversa, cara. É isso. Beleza. Célula em olho de coruja, Steinberg. Aparece e muito na prova. 32 anos, procura atendimento ambulatorial por queixa de massa cervical. Percebeu há 2 meses. Em nenhum momento doeu. Nega outras queixas. Exame físico, gânglio cervical anterior, endurecido, aderido a planos profundos, com diâmetro de 3 centímetros. Foi indicada a biópsia excisional e o histopatológico evidencia o seguinte achado. Ai, quando eu olho uma lâmina eu fico desesperado, Fabrício, que eu sou péssimo de ver lâmina. Calma. Na prova ele vai ter que mostrar alguma coisa emblemática, até porque para imprimir é difícil, né? Então tem que ser uma coisa que chama muita atenção. Olhou uma lâmina na prova de hematologia, uma questão hematológica, pode procurar. Célula de Steinberg. Tem aqui, tem uma coruja aqui no meio. Ah, tem uma corujona aqui, ó. Tá vendo? A coruja de 3 olhos, ó. Game of Thrones, o corvo de 3 olhos, coruja de 3 olhos. O que é isso? Célula de Steinberg. Viu só? São essas células com núcleos grosseiros e parece um olhão, né, na nossa direção. Parece uma giardia, às vezes também, né? Falta só flagelo e tal. Enfim, célula de Steinberg. Quadro clínico compatível, célula que define a presença do linfoma de Hodgkin. Qual a resposta? Letra B, linfoma de Hodgkin. Pronto. Não tem dificuldade, vá por mim que não tem. Olha mais aí, ó. Mulher de 23 anos, com tosse seca 2 meses, fez tomografia de tórax com vários gânglios na região mediastinal. Foi submetida a biópsia e essa revelou... Ah, fala sério. Célula de Steinberg, o que é isso aqui? É só procurar. Linfoma não Hodgkin, não. Doença de Hodgkin. Opa! Subtipo histológico. Doença de Hodgkin. Ih, cara, agora ferrou. Célula mista, esclerose nodular ou predominância linfocitária. Vixe, isso é outra coisa que a prova gosta. Tipos histológicos do linfoma de Hodgkin. Ai, Fabrício, eu estava até entendendo, agora eu desisto. Não, desista não. É fácil pra caramba. É muito fácil. Vai por mim. São 4 subtipos principais, os que valem a pena a gente discutir. Esclerose nodular, célula mista, o subtipo rico em linfócitos e o depressão de linfócitos. 4 subtipos. A gente precisa lembrar coisas bem pontuais desses subtipos. Por exemplo, o mais comum deles, mais famoso, top na balada, é o esclerose nodular. É o que a gente mais encontra por aí. Se encontrar alguém com linfoma de Hodgkin, cara, nem sabe, eu tô com linfoma de Hodgkin, aposte, R$80, R$70, vai, que é o subtipo esclerose nodular. É o mais comum, a história padrão, é uma mulher jovem com uma grande massa cervical, esse é o típico do esclerose nodular. Beleza? Então fique esperto. Perguntou qual é o mais provável, geralmente a gente vai pensar nele. Célula mista é desses aqui, é o que mais se associa com infecção pelo HIV. Enfim, é uma informação que vale a pena lembrar. E os outros 2, rico linfócito e depressão de linfócito, são extremos de prognóstico. Olha que legal. Sabe qual é o que tem melhor prognóstico? É aquele que o cara tem linfócito. Vai servir para alguma coisa, talvez. E o que tem pior prognóstico é o que o cara perde os seus linfócitos. Estão sendo destruídos por aí. É o pior prognóstico. Beleza? Mas muita atenção para o esclerose nodular. Muita atenção. Lembrar da historinha típica. Mulher jovem com grande massa mediastinal. E ele é o mais comum. Então, na maioria das vezes, na prova pergunta, qual o provável tipo? É esclerose nodular. Tudo bem? Aí a gente volta para a questão, né? Olha só, mulher jovem, tomografia de tórax com gânglios mediastinais. Qual o subtipo histológico mais provável? Esclerose nodular. Beleza? É assim. Viu só? Não tem dificuldade não. Célula de Steinberg, esclerose nodular, que é o mais comum e tal. Viu só? Vou fazer mais uma para ver como a gente está ninja mesmo. Olha aí, ó. Homem de 22 anos, previamente ígido, há 2 meses apresenta gânglio cervical bilateral e adenomegalia supraclavicular esquerda. A gente vai acertar Hodgkin e o subtipo, né? É isso que a prova pergunta sempre. Perda de peso. Procurou o serviço médico onde fez uma biópsia do gânglio. E o anátomo patológico mostrou célula de Steinberg. Hodgkin. Provavelmente esclerose nodular, né? Deve ser, sei lá. Tomografia sem outros acometimentos ganglionários ou de órgãos extranodais. Hemograma sem alterações. O diagnóstico, papai, estadiamento, ó. Estadiamento. Agora ele é linfoma de Hodgkin, eu sei que é. Tudo tem Hodgkin, né? Agora que lascou.
Subtipo histológico, o mais comum é esclerose nodular. Se eu fosse chutar, eu botaria letra B logo, letra A de cara, porque é o mais comum, né? Qual é a característica lá que faz pensar em outro? Não, esclerose nodular é o mais comum. Mas ele pergunta estadiamento. Caraca, agora que lascou, né? Lascou não. Porque essa é a parte da aula de linfoma que a gente se apaixona de vez pelo assunto. Vai por mim. Não estou brincando, não. Não estou brincando. De todos os estadiamentos da medicina, esse é o estadiamento mais legal, mais bacana. Sério, na véspera da prova, reze para o anjo dos estadiamentos fazer com que caia estadiamento de linfoma na prova. Peça, porque esse a gente não erra, esse não tem confusão. Cara, vai por mim. Lembra como é que é? É um estadiamento muito famoso, chamado estadiamento de Ann Arbor. E o mais legal é que ele serve tanto para o Hodgkin quanto para o não Hodgkin. Serve para os dois. Lembra como é, né? A gente precisa de um corpo aqui para lembrar. Tá aqui o corpo. Bonitinho, né? Foi eu que fiz. Bonitinho e tal. Legal. Qual é a menor coisa que pode acontecer no linfoma? A menor, vai. O mínimo, no mínimo, o paciente tem o quê? Uma cadeia afetada. Tá ali, ó. Palpei, tá, uma cadeia cervical afetada. Ora, se esse é o mínimo, obviamente esse é o primeiro estágio 1. Tudo bem? O que é o estágio 1? Um grupo linfonodal afetado. Fechou? Fácil. Ora, se um grupo é 1, mais do que um grupo é estágio 2, né? Então, o cara que tiver mais de uma cadeia afetada é estadiamento 2. Agora, cuidado. São cadeias próximas, sabe? Se o cara tiver uma no pescoço e uma no joelho, será que ele não afetou alguma coisa no meio desse caminho? Entendeu? Então, o que a gente faz? Essa coisa de ter mais de uma cadeia tem que ser de cadeias próximas. Então, a regra é assim, mais de uma, mas que esteja do mesmo lado do diafragma. Ou todas em cima, ou todas abaixo do diafragma. Tudo bem? Porque se tiver em lados opostos do diafragma, caminhou uma bela estrada, né? Então, se for lados opostos, tem um grupo em cima e um grupo embaixo, aí é o próximo, estágio 3. Viu como é fácil? Uma cadeia, estágio 1. Duas cadeias, depende. Tá do mesmo lado do diafragma? Tá, estágio 2. Lados opostos? Opa, mais avançada a doença, estágio 3. Tudo bem? O que seria o estágio 4? Esse aqui já pode ter cadeia dos dois lados, né? Beleza, o que seria o 4? Ah, o 4 é o indivíduo envolver algum órgão extranodal, fora do gânglio, e que não esteja do lado do gânglio. Sabe? Porque se estiver do lado do gânglio, ele até pode ser afetado de outra forma. Mas assim, tem um gânglio cervical e está envolvendo a medula óssea, envolvendo o fígado. Entendeu? Um sítio extranodal que não seja contíguo. É 4. É como se fosse metástase, vai. Beleza. Sacou? Esse é o estadiamento de Ann Arbor. 1, 2, 3 e 4. Como que a gente faz isso? Com exames, né? Tomografia, PET-TC, PET-scan, biopsia medula para ver se não tem envolvimento medular. Tudo bem? Então é assim que a gente avalia o paciente. Na prática, a gente vê assim, ó. Aparece, por exemplo, um PET-scan com esse resultado. O PET vai captar onde tiver atividade metabólica, captou o crânio do indivíduo, o cara estava pensando, o PET capta, né? Tá lá na bexiga, que vai ser eliminado e tal, né? Lá embaixo. E aqui a gente vê as cadeias ganglionares afetadas, cervical, mediastinal e periaórtico. Qual é o estadiamento desse cara? Gânglios dos dois lados do diafragma, estadio 3. Beleza, pelo PET é isso. Beleza? Ai, Fabrício, eu queria ver um normal, tá aqui, ó. Na verdade, isso aqui é depois do tratamento, viu só? O cara tratou, como é que ele ficou? Tem na cabeça, tá pensando mais dessa vez, né? Captou mais. Não tem relação com o nível de pensamento, mas enfim, tem muita atividade metabólica, capta sistema nervoso central, capta na bexiga. Isso aqui, na verdade, é coração, né? Beleza? Pode captar também. Dependendo da fase que a gente tirar a foto, vai captar bem. Tudo bem? Então isso aqui é com a melhora com o tratamento, mostrando que não captou mais, mostrando a evolução para controle da doença. Beleza? Então esses exames ajudam a definir se é 1, 2, 3 ou 4. Então classificação de Ann Arbor, 1 a 4. Fechou. Mas não para aí não. Não para, porque assim, a gente sabe que a quantidade de gânglios envolvidos tem um impacto prognóstico, mas tem mais coisa. A gente pode aprimorar o estagiamento avaliando se o cara tem direito de receber letrinhas a mais. No caso, a letrinha A, a letrinha B. Lembra disso, né? Lembra? É fácil. O impacto prognóstico aqui em relação a sintoma é assim, ó. Se o cara não tiver sintoma, ele é A. Prognóstico um pouquinho melhor. Se ele tiver sintoma, é B. Mas sintoma? Fabrício, linfoma não tem sintoma, linfoma é o gânglio. Tem sim, a gente conversou sobre isso, lembra? Lembra?
Existem alguns sintomas cardinais. A gente falou de alguns. Tira prurido, pega os que sobraram. Lembra os que sobraram? Febre, perda de peso, sudorese noturna. Pois é, papai. Esses são os sintomas clássicos do linfoma. Se o cara tiver um desses aqui, ele é categoria B. Sacou? Tem linfoma, é B. Isso é tão importante na hematologia que esses linfomas eles são conhecidos nos bares hematológicos como os sintomas B dos linfomas. Viu só? Quando tiver lá, o hematologista bebendo, eles fazem piada assim, você tem linfoma, sintoma B e tal. Eu começo a rir, eles acham graça essas coisas. Por quê? Esses são sintomas que dão a letrinha B para o paciente, são classicamente conhecidos como os sintomas B dos linfomas. Legal, né? Foi muito legal. Então a gente dá um número de 1 a 4 e uma letrinha A ou B. Beleza? Isso é o clássico padrão, é o mais importante. Isso aqui a gente não pode esquecer e não iremos esquecer. Tem como esquecer isso aqui, cara? Não tem. Se um bicho pegar um dia, caraca, esqueci o estadiamento. Calma. Lembre apenas da variável diafragma. Lembra que o diafragma está no meio da conversa. Daí para frente é fácil da gente deduzir. Fácil. É fácil. 1 é o mínimo possível, é só uma cadeia. 2 e 3 é mais de uma cadeia. Depende do diafragma, que é o elemento central no estagiamento. Mesmo lado do diafragma 2, lados diversos 3. E se tiver envolvimento de órgão à distância, órgão não adjacente ao gânglio, não está do ladinho do gânglio, é 4. Beleza? Esse é o mais importante. Se a gente quiser, né, eu quero virar ninja mesmo, quero top aqui. A gente pode ainda conhecer outras letrinhas que o cara pode ganhar no estadiamento, né, que é o famoso estadiamento o sexy do linfoma, né, estadiamento sex, olha só, sex, de baixo para cima. É que se tiver envolvimento do baço, a gente pode dar a letrinha S, de spleen, de inglês, como é chamado o baço. O E é o envolvimento extranodal contíguo, olha só, lá do estágio 4 é o envolvimento à distância, né? Aqui é contíguo, é um gânglio que está do ladinho do fígado, pegou o fígado, entendeu? Contíguo. E o X é uma doença X, X-Men, é uma maçaroca grandona, é a chamada doença bulky, é quando o cara tem uma grande massa, por exemplo, mediastinal, certo? O cara conhece X, cara, isso aqui é um linfoma X, X-linfoma, beleza? Isso aqui é um plus no estadiamento, na maioria das vezes a prova não cobra isso daqui, a prova cobra mesmo 1 a 4, A ou B. Fechou, papai. Volta para a questão. Homem, 22 anos, rígido, tem gânglio cervical bilateral e supraclavicular. E febre e perda de peso. Tem sintoma, ele já é B. E os gânglios, aparentemente aqui, ó, do mesmo lado do diafragma. Segue, vamos ver se tem exame de imagem. Biopsiou o gânglio, célula de Sternberg, tomografia sem outro acometimento ganglionar. Tem 2 cadeias e ó, acima do diafragma. O que é isso? Estágio 2. Tem sintoma? Letrinha B de bola. Ponto final, cara. Então é doença de Hodgkin, esclerose nodular, que é o mais comum, estágio 2B. Fechou, papai, não tem conversa não. Tudo bem? Não tem como não marcar a letra A, é letra A mesmo. E ele ainda fecha dizendo assim, trata com quimio e radioterapia. Eita, Fabrício, ainda tem essa droga de tratamento? Pois é, relaxa. Relaxa, porque a prova não fica perguntando tratamento de linfoma, não. Tudo bem? Não fica. Mas a regra geral no tratamento do linfoma de Hodgkin é quimio e radioterapia mesmo. Tudo bem? A gente não vai detalhar, porque a aula vai ficar, obviamente, maçante. É uma informação pontual e que a gente não vai utilizar. Então, pelo amor de Deus, né? O risco, a chance disso aparecer na prova é muito pequena. A gente pode dar uma lida até no material. A gente não vai discutir isso aqui na aula. Aqui a gente vai falar de coisas boas, bacanas, que facilitem o estudo do linfoma. Essa é a ideia. Aula boa é assim, né? Assim que a gente gosta de aula, que vai trazer aquilo que é importante para abrir a porteira da gente. Beleza? Linfoma de Hodgkin, fique esperto, cai para caramba na prova, a gente não vai errar. Não vai errar, porque essa é a doença perfeitinha. É a perfeitinha, a gente conhece muito bem. Agora, tem a demoníaca. Tem aquela que é aloprada e tal. Essa daqui, a gente deduz uma série de coisas que faz com a doença de Hodgkin. Por exemplo, o estadiamento é o mesmo. A gente só precisa lembrar algumas coisinhas mais pontuais. Eu queria usar esses minutinhos para lembrar algumas mensagens do linfoma não Hodgkin. Algumas coisas que podem ajudar a gente a não se assustar na prova. Porque ele é diferente. Se a gente fosse dedicar um tempo igual a estudar o linfoma não Hodgkin, a gente vai perder muito tempo para pouco ganho, porque a prova não costuma explorar muito. Não costuma mesmo não. E tem muitas coisas parecidas, sabe? Muitas coisas. Por exemplo, ele tem relação com agentes infecciosos, aqui até mais que o linfoma de Hodgkin. Mais. E um monte de coisa. Vírus, né? HIV, Epstein-Barr, HTLV, alguns outros agentes como Helicobacter pylori. Sim, o Helicobacter pylori. Adivinha onde o Helicobacter pylori
pode promover linfoma. Adivinha? Em gânglio? Eita, bicho pesado, hein? Não, é no tecido linfóide da mucosa gástrica. Existe um linfoma que acontece lá, no tecido linfóide da mucosa gástrica. O cara está com sintomas de espectro, faz endoscopia, nada demais, tá, o gasto achou alguma coisa estranha ali, biopsiou. E aí no resultado vem com tecido linfonodal neoplásico, com achados sugestivos de linfoma na mucosa gástrica. Esse linfoma é chamado de linfoma Malte, é o linfoma associado à mucosa. Isso pode acontecer nas vias aéreas, no brônquio. E aí é um linfoma chamado Baute, que é do tecido bronquial. Entendeu? Lembrar que os linfomas também afetam tecidos não gânglio. Beleza? Muita atenção com isso. Isso acontece até mais no linfoma não Hodgkin do que a gente vê no linfoma de Hodgkin. Show? Aqui não dá para a gente discutir subtipo não, porque é muito subtipo do linfoma não Hodgkin. Mais de 20 subtipos. É importante só a gente lembrar dos principais, porque eles costumam aparecer na prova. Não necessariamente são a resposta certa, mas aparece lá no meio. Para a gente não se espantar com o nome, não se esqueça de 2 subtipos. 2 dramáticos dos linfomas não Hodgkin. Primeiro, o mais comum deles, que é o famoso linfoma difuso de grandes células B. São grandes massas, costumam envolver órgãos à distância, sítios extranodais, muita relação com infecção pelo HIV. E um outro muito famoso é o linfoma de Burkitt, que acontece mais na população pediátrica, se associa também ao vírus HIV e são grandes massas. A criança às vezes dorme bem e acorda com uma maçaroca no pescoço. Essa é a história habitual do linfoma de Burkitt. Esses 2 linfomas têm uma característica interessante, eles têm crescimento muito rápido, a taxa de multiplicação é muito acelerada, principalmente o Burkitt. E esses tumores que crescem muito rápido, eles costumam até ter uma resposta inicial à quimioterapia boa. O objetivo da quimioterapia é cessar a multiplicação. Se o tumor se multiplica muito, a quimioterapia vai inibir essa multiplicação. Então essa é uma regrinha geral, é um paradoxo dos tumores, né? Ele cresce muito rápido, mas também responde rápido ao tratamento quimioterápico. Mas tem uma outra coisa interessante desses subtipos aqui, que faz a gente lembrar uma complicação relacionada a tumores de uma forma geral. É que é assim, toda vez que a gente tem um tumor que se multiplica muito rápido, ele se multiplica e é assim, a célula dele morre rápido e ele gera mais célula. Entendeu? Vai morrendo e gera mais, vai morrendo e gera mais, vai morrendo e gera mais. Gera grandes massas. Quando a gente começa a tratar esses tumores também, a gente trata e a massa faz assim, ó, tuf, explode. Entendeu? Eles se multiplicam muito e multiplicar muito significa morrer muita célula, tuf, explode muita célula. E quando a gente trata é uma maçaroca, tuf, explode muita célula. Essa síndrome, TUF, tem o nome da medicina, é a famosa síndrome de lise tumoral. O tumor, puf, explodiu, sofreu lise, entendeu? Isso tanto acontece pelo tratamento, quimioterapia, matalhou, tuf, explode, quanto pelo alto turnover, é um tumor que está se reproduzindo muito, tem muitas células e tal, se reproduzindo demais e vai morrendo célula também. Beleza? Essa síndrome, ela é muito famosa, a gente conversa sobre ela na nefrologia também e tal. Ela é muito famosa e cobrada em prova porque ela traz consigo alguns distúrbios eletrolíticos clássicos. É assim, ó, se espante não, é assim. A célula quando explode, tuf, ela libera fumaça no corpo inteiro, né? Pois é. Que fumaça é essa? Substâncias que estão dentro da célula, que são liberadas para a circulação. Resultado, distúrbio eletrolítico. Quem são essas substâncias? É isso que a prova quer saber. Quando a célula explode, sofre lise muitas células, libera para a circulação ácido úrico, que é um produto do metabolismo das purinas, né? Do RNA, DNA e tal. Então o cara tem hiperuricemia. Principal íon intracelular, potássio. O potássio vai todo para fora da célula. Resultado, hiperpotassemia. A célula é rica em ATP, vai tudo para fora, aumenta o fosfato, hiperfosfatemia. Isso cai para caramba em prova. E tem os distúrbios por consequência disso. Por exemplo, aumenta fosfato na circulação, o fosfato ele é apaixonado pelo cálcio. Ele olha um cálcio e ei, meu filho, vem cá. E aí o fosfato se liga ao cálcio. Resultado, os níveis de cálcio caem. Viu que beleza? Cara, fechou, papai. Eu nunca mais erro isso. Não dá para errar. Viu só? Aumenta ácido úrico, potássio e fosfato, e o fosfato faz o cálcio cair. Isso cai pra caramba. Tem muita questão de prova em relação a isso. Como que a gente trata isso aqui, Fabrício?
Tratamento básico é com hidratação. A gente discute em outro ponto até lá no estudo eletrolítico e tal, mas aqui hidratação é o ponto central no tratamento. Beleza? Fique esperto com a síndrome tumoral. Tudo bem? Como é que trata o linfoma não Hodgkin? O tratamento é muito parecido, a diferença é que às vezes a gente pode associar o imunossupressor ao tratamento. Isso pode ser exigido, até porque a resposta não é tão boa como no linfoma de Hodgkin, no tratamento a longo prazo. Beleza? Mas mais uma vez, a gente não precisa se debruçar sobre o tratamento dos linfomas. Mesmo a ideia das leucemias, isso não é um cenário muito cobrado nas provas, é um universo muito amplo. Então a gente não precisa se debruçar nisso. Beleza? Olha como é que cai na prova aí, ó. Qual a localização mais comum do linfoma no sistema gastrointestinal? Ah, a gente já sabe. Na mucosa gástrica. É o famoso linfoma Malte, que tem muita relação com o Helicobacter pylori. É tanta relação que boa parte das vezes, sabe como é que a gente trata? Sabe como é que a gente trata? Tratando o Helicobacter. Se tratar o Helicobacter, muitas vezes o linfoma regride. Beleza? Fique esperto com o linfoma Malte. Tudo bem? Olha como cai também. Fã de novelas de TV, uma manicure de 61 anos não perdia a chance de passar os olhos nas revistas que as clientes levavam para o salão. Ao ler uma reportagem sobre o câncer linfático de um famoso artista, ela ficou impressionada, porque vinha sentindo cansaço e notaram um caroço endurecido no pescoço. Meu Deus, né? Que drama! Triste coincidência, pouco adiante ela soube também estar com linfoma não Hodgkin. No seu caso, subtipo mais comum, que é o... Qual a dificuldade do cara perguntar só isso, né? Perguntar assim, a paciente sabe que tem linfoma não Hodgkin e tem o subtipo mais comum. Qual é o subtipo mais comum? Perguntar direto assim, qual é o subtipo mais comum do linfoma? É isso que ele quer saber. E aí, qual é o subtipo mais comum? O subtipo mais comum é o difuso de grandes células B. E só que pergunta pontual é assim, linfoma não Hodgkin é assim, o de Hodgkin, definir pela célula de Sternberg, definir o tipo histológico, mais como esclerose nodular, e estadiamento, ponto final. É isso que a prova quer saber, cara. Muito bacana falar sobre linfomas. Muito bacana. Não tem como errar a questão. Grande abraço.